Nós somos um povo brasileiro que as nossas raízes são católicas, nossa tradição é católica. Nós temos fortes movimentos cristãos, por exemplo, a Renovação Carismática Católica, os cursilhos de cristandade, temos mais de 500 comunidades hoje de leigos, comunidade de vida, comunidade de aliança. Temos aí um exército de católicos. E parece que tudo isso não age numa hora dessa, quer dizer, parece que nós somos assim, ovelhinhas de presépio, todas caladinhas, e as leis vão sendo feitas contra a nossa fé católica. Já aprovaram o divórcio, aprovaram o uso de células tronco-embrionárias, que é um crime, porque a célula tronco-embrionária já é uma pessoa, já é uma alma. Agora vão aprovar isso, a legalização de união civil de pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco vão aprovar que esses casais, que eu não consigo chamar de casal, porque casal para mim é um macho e uma fêmea, para mim é um par. São pares. Mas a mídia fala em casal, eu não consigo entender que dois jovens formem um casal. Bom, aí daqui a pouco vão aprovar que eles possam adotar a criança, daqui a pouco vão aprovar a eutanásia, daqui a pouco vão aprovar o aborto, e nós, os católicos, vamos continuar de braços cruzados. Eu não digo nem... como bispo, um apóstolo de Jesus Cristo, deixa eu ver essa questão. Veja, eu não digo só católicos, são os cristãos de modo geral, porque nossos irmãos evangélicos, protestantes, nisso pensam como nós. Sem dúvida. Às vezes as pessoas dizem assim, os cristãos querem impor a visão deles para a sociedade. A questão não é esta. Veja, eu não sou contra dois homossexuais que queiram morar juntos, que morem juntos, a vida é deles. É lógico, a liberdade. Entende? Eu não admito desrespeito a um homossexual. Certo. A igreja, nenhuma pessoa reta de consciência, nenhum cristão pode aceitar aquele tipo de coisa que se fez ali na Praça da Sé, de se agredir as pessoas porque são homossexuais, de bater, de espancar. Não. Cada um tem o direito de construir sua vida de acordo com seus valores. Então, a igreja não é contra os homossexuais. A igreja não é contra o direito de dois homossexuais viverem juntos. O problema é outro. A igreja é a favor da família. E se tudo for família, nada mais é família. O problema é que se família não é mais um homem e uma mulher vivendo juntos, de modo estável, abertos para a vida, então agora o que é família? Então o que a igreja quer é salvaguardar o sentido de família, o sentido genuíno de família. Porque a gente sabe que a crise da nossa sociedade, a crise de qualquer sociedade, começa na família. Os meios de comunicação aqui têm uma atitude muito interessante. Ajudam a destruir a família numa ponta e depois vão lamentar a violência, o tráfico de drogas na outra ponta. Que é consequência da destruição da família. A gente primeiro arrasa com os alicerces e depois lamenta porque a casa caiu. Então, a igreja não é contra ninguém. A igreja quer defender a família, que hoje é bombardeada de todos os modos. Essa aqui é a questão. Alguém perguntou aí, como é que um cristão se porta? Ora, a gente tem nisso aí que respeitar o ordenamento jurídico do país. Se o STF decidiu isso, nós, como cidadãos brasileiros, podemos discordar, dizer que não foi uma decisão honesta, mas devemos obedecer. Agora, um cristão jamais vai fazer uso desse direito. Pronto. E se fizer uso desse direito, saiba que está em pecado. Pronto. Isso não é preconceito. Isso tem outro nome, coerência. Eu saber o que eu sou. Só isso. A gente sabe também, Dom Henrique, que há uma ação muito forte contra a igreja no mundo por causa dessa posição da igreja. Inclusive, tem havido, assim, até atentados, não é? Eu li na internet hoje que mais de 20 igrejas foram incendiadas na Europa. Uma semana passada em Madrid, uma grande basílica em Madrid, sendo incendiadas, assim, por represálias contra essa posição da igreja. Aí são minorias, são lobbies. Por exemplo, agora mesmo no Congresso, 2 instituições estavam defendendo a família, mas você tinha pelo menos 8 lobbies muito fortes, não é, favoráveis aos homossexuais. Então, são minorias extremamente organizadas. O arcebispo da Bélgica, arcebispo de Bruxelas, Sim. primaz da Bélgica, já 2 vezes ele está falando, e esses senhores tão democráticos metem uma torta no rosto do arcebispo para desmoralizá-lo. Então, todo mundo tem direito de falar, menos
menos a igreja. E quando fala, vão no meio de comunicação dizer assim, é medieval, né? Está pensando que está indo na Idade Média, quer impor. Não, não quer impor nada. A gente apenas quer dizer a nossa opinião, o que a gente acha, quais são os nossos valores, porque a grande maioria do povo brasileiro é cristã. Cristã católica e cristã de tradição evangélica, que nessas questões morais coincidem. Pensam iguais. Então, quem tinha que decidir isso eram os representantes do povo. E os representantes do povo são os congressistas, não os ministros do STF. Ok, eu quero voltar um pouco para os papas. O senhor conversou um pouco sobre João Paulo II. Eu queria colocar duas perguntas aí para o senhor responder em seguida. Primeiro, no ponto de vista do senhor, o que o Papa João Paulo II fez de mais importante em termos do mundo, não em termos de igreja? Eu estou colocando isso porque quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, eu me lembro bem que o presidente da Itália disse que quem derrubou esse muro foi João Paulo II. Quero ver se o senhor concorda com isso e outras coisas que o senhor vê como determinantes na ação dele. E segundo, a figura hoje de Bento XVI. Olha, João Paulo II, em relação ao mundo, professor, o grande papel dele foi gritar, no período todo de pontificado, sobre a dignidade do homem. Que o homem está acima das ideologias, que o homem está acima dos sistemas econômicos, o homem está acima da truculência do marxismo, e ele sofreu muito, da ditadura do capital, que o homem... Mas o discurso de João Paulo II sobre o homem não era um discurso meloso, não era um discurso de moda, não, é porque esse homem é a imagem de Deus, é porque esse homem custou o sangue de Cristo, esse homem é amado por Cristo, Deus amou tanto esse homem a ponto de entregar o seu filho. Então, para mim, na relação com o mundo, a chave para a gente entender os pronunciamentos, as encíclicas, as posturas de João Paulo II, era essa centralidade do homem. Por isso, o Redentor do homem, veja, ele começa colocando Cristo no centro, mas o Cristo que redime o homem. Okay. Então, nesse sentido, o Santo Padre Bento XVI vai na mesma linha. A dignidade do homem, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a defesa da vida. Mas tudo isso por quê? Porque, como dizia Santo Ireneu, a glória de Deus é o homem vivo. É o homem na sua plenitude, o homem respeitado. Então, agora, Bento XVI tem os seus acentos particulares, não é? Bento XVI... Qual é a diferença que o senhor vê nos dois? Quando João Paulo II foi eleito, eu me lembro bem, o cardeal da Polônia, cardeal Wyszynski, né, disse para ele o seguinte: Carol, a sua missão vai ser preparar a igreja para o 3º milênio. Né? E a gente viu que ele preparou de fato. Né? E eu vi, quando Bento XVI foi eleito, alguém lá do Vaticano, um vaticanista, disse: a missão de João Paulo II... De Bento XVI? Não, de João Paulo II foi libertar o mundo do comunismo, das garras do comunismo. E a missão de Bento XVI vai ser libertar o mundo do ateísmo, da indiferença religiosa. É isso mesmo? É por aí. É por aí? É por aí, se bem que não acredito que o Papa vai libertar o mundo disso. Claro. Não é? Nós estamos, é preciso entender, desde o século XIV, que o Ocidente vem descendo uma ladeira. Desde o século XIV, na Baixa Idade Média, o homem ocidental, ele vem paulatinamente fechando-se para Deus. Ele que vem querendo fazer sua vida, sua sociedade sem Deus. Sem Deus. Então, isso que nós estamos vivendo agora é um processo antigo, não é de hoje. Continua o que começou lá. A nossa sociedade ocidental hoje é uma sociedade secularizada, ou seja, a fé, os valores religiosos já não são mais a raiz inspiradora das decisões da sociedade, do modo como a sociedade se constrói. E eu digo, viu, professor, essa dinâmica é irreversível. O Brasil vai se tornar cada vez menos cristão, o Ocidente vai se tornar cada vez menos cristão. Isso é para apavorar a gente? Não, não é para apavorar.
A gente deve ter apenas consciência do que está acontecendo. A igreja vai ser chamada a ser aquele pequeno rebanho. Leia lá a profecia de Sofonias. Eu reservarei um resto para mim. Um pequeno rebanho, mas que seja fiel. Um pequeno rebanho que tenha orgulho e santa alegria de ser cristão, de viver de verdade sua fé. E aí sim, quando a igreja for isso, ela será uma alternativa para o mundo. Mas não uma alternativa que se impõe, que se julga melhor, porque o cristão não é melhor do que ninguém, nem é pior, ele é diferente. Ele tem que ser diferente. Então, a minha grande esperança é essa, é que um dia o mundo, né, empanturrado de paganismo, o homem cansado de paganismo, como a Europa já está, cansado de buscar a felicidade em si mesmo, nos seus bens que não encontra, possa ver nos cristãos, naquele grupo pequeno, naquele pequeno resto, mas que vive com coerência, com radicalidade, com alegria, a sua fé, o mundo possa ver a luz. O mundo possa ver que existe um outro modo de viver. O senhor relaciona isso com os novos movimentos, as novas comunidades que estão surgindo hoje na igreja? As novas comunidades, os novos movimentos são um sinal de Deus, sim. São um sinal de Deus, são um embrião disso que eu estou dizendo. Porque o problema é que, veja, os padres da igreja, a primeira geração, as primeiras gerações cristãs, nunca esperaram que o mundo todo fosse cristão. Nunca esperaram. O que é que eles esperavam? Que no mundo todo houvesse comunidades cristãs. Que no mundo todo houvessem minorias cristãs, tão coerentes com o Evangelho, tão radicais. Não aquele radicalismo chato, de cara amarrada, de se julgar melhor do que os outros, de dizer eu estou salvo e todo mundo está no inferno. Não. A radicalidade, no sentido da palavra mesmo, de ir na raiz, e a raiz é Cristo. Então, de tal modo que quem quisesse encontrar a luz, pudesse encontrar essa luz nas comunidades cristãs. Essa história do mundo todo se converter, o senhor sabe muito bem disso, isso começa com Constantino. Então, aí vem a conversão em massa, é uma conversão que já não é mais um encontro com Cristo. Depois, com Clovis, na França, não é? A França, o primeiro país europeu cristão. Então, esse cristianismo de massa, ele está caindo aos pedaços. E eu vejo, alguns dizem que eu sou pessimista, eu não sou pessimista. Eu quero ter um realismo cheio de esperança. E eu penso que nisso, Bento XVI, ele vai nessa linha também, vai nessa linha. Né? Tanto que Bento XVI qual é o trabalho que Bento XVI está fazendo? Eu estou assim tentando entender. O primeiro... Porque ele escreveu agora esses 3 livros, Jesus de Nazaré. Terminou o segundo, daqui a pouco está um terceiro. Escreveu A Luz do Mundo, assim, depois do pontificado, né? Depois de Papa. Qual é a mensagem que ele está mandando com esses Ele livros? quer fazer a gente voltar a entender a essência do que é ser cristão. Isso ele não fez só nesses livros. Por que a encíclica dela sobre o amor? Deus é amor. Porque o amor é a essência de Deus. Ele quis falar sobre Deus. Mas, Santo Padre, não tem coisa mais urgente para falar? Não, nada é mais urgente do que falar sobre Deus. O que Bento XVI disse aos bispos de Aparecida? Vamos partir da realidade. A realidade é Deus. Só à luz dessa realidade a gente pode entender todas as outras realidades. Então, as catequeses de Bento XVI, a encíclica sobre a esperança de Bento XVI, o que ele quer? Ele quer dizer aos cristãos que ser cristão é ser apaixonado por Cristo. Que ser cristão é caminhar nesse mundo sabendo que nós não temos aqui na terra cidade permanente, mas que estamos à procura da que deve vir. O que ele quer dizer é que a igreja é o lugar, é a comunidade, que com a sua fé, com os sacramentos, por isso o cuidado dele com a liturgia, que com os sacramentos, com a fé, com a escuta da palavra, com a oração, aí eu encontro Cristo. Encontrando Cristo, eu encontro os irmãos. Encontrando Cristo e vivendo como irmãos, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo.